Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa afirmação, no mínimo curiosa, da urologista doutora Sandra Pereira. A ideia é que aquele cafezinho da manhã pode ser transformado numa verdadeira ferramenta para o desempenho masculino. Vamos ver isso de perto. E a fonte já começa com essa pergunta, que faz a gente parar para pensar, não é? A sugestão aqui é que uma mudança bem pequena, algo que se faz todo dia, poderia ter um impacto, um impacto imenso e duradouro. Vamos investigar o que está por trás dessa ideia. E aqui, olha só, está a grande promessa do material que a gente está analisando. A doutora Pereira defende que a resposta não está numa farmácia, mas sim em ingredientes que, muito provavelmente, a maioria das pessoas já tem em casa, bem acessível. Para a gente entender bem essa proposta, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com a promessa, depois explora como a fonte enxerga o envelhecimento, detalha os 5 ingredientes, passa pelo plano de ação e, por fim, a gente fecha com a mensagem principal de tudo isso. Ok, vamos lá. A primeira parte do argumento da fonte é sobre mudar a nossa forma de ver o envelhecimento. A ideia principal é, sim, o corpo muda, isso é fato. Mas o declínio do desempenho, bem, isso não precisa ser uma sentença final. E a fonte faz um contraste bem interessante. Pensa só, na juventude o desempenho é descrito como algo automático, que simplesmente acontece. Já com o passar dos anos, essa espontaneidade pode virar uma fonte de incerteza, de frustração. É uma mudança que muita gente sente na pele, mas que poucos conversam a respeito. Então, o ponto crucial da doutora Pereira é este. O problema não é que o corpo perdeu sua capacidade natural. De jeito nenhum. A questão, segundo ela, é que talvez ele só não esteja recebendo o suporte certo, sabe? O apoio nutricional e circulatório para continuar funcionando no seu máximo potencial. E essa analogia do carro clássico, nossa, ela ilustra a ideia perfeitamente. A mensagem é que não se trata de algo que quebrou, mas de algo valioso que só precisa do combustível certo para voltar a rodar com toda a sua força e beleza originais. Agora sim, vamos para a parte prática, para a solução que a fonte propõe. São apresentados 5 ingredientes naturais que, adicionados ao café, seriam esse tal combustível necessário para a restauração que a gente falou. O primeiro da lista é a canela. A fonte a chama de guardiã da circulação. A lógica é que, ao ajudar a estabilizar o açúcar no sangue, ela estaria protegendo aqueles vasinhos sanguíneos bem pequenos que são super importantes para um fluxo de sangue saudável no corpo todo. Em segundo lugar, o cacau em pó. Mas atenção, o cacau puro. A função dele, segundo o material, seria estimular a produção de óxido nítrico. Essa molécula é tipo um sinalizador que diz para os vasos sanguíneos: ei, relaxem, se abram um pouco mais, permitindo que o sangue flua com muito mais facilidade. O terceiro ingrediente é a maca em pó. A fonte a descreve como um adaptógeno. O que isso quer dizer? Que ela não força o corpo a nada. Pelo contrário, ela daria um apoio aos centros de comando hormonal, otimizando a produção natural de hormônios. O resultado seria mais energia e mais desejo. O nosso quarto ingrediente é o óleo de coco. O argumento aqui é bem direto. Gorduras saudáveis, como os TCMs do óleo de coco, são a matéria-prima que o corpo precisa para fabricar hormônios importantíssimos como a testosterona, por exemplo. E para fechar a lista, o gengibre. Ele é chamado de foguete da circulação. Por quê? Por causa do seu efeito de aquecimento, que ajuda a dilatar os vasos, e também por suas conhecidas propriedades anti-inflamatórias, que dão aquele suporte para a saúde vascular como um todo. Ok, já conhecemos os 5 ingredientes. Mas e aí? Como começar? A fonte sugere um plano bem gradual, de 4 semanas. A ideia é dar tempo para o corpo ir se adaptando sem pressa. O plano é bem simples, veja só. Na primeira semana, só a canela. Na segunda, entre o cacau. Na terceira, a gente introduz a maca. E na quarta semana, é a sugestão experimentar o óleo de coco ou o gengibre, para ver como o corpo reage. A lógica é ir devagar, um ingrediente por vez, para não sobrecarregar o sistema. E com isso, a gente chega na parte final da nossa análise. A mensagem principal da doutora Pereira é de empoderamento. Envelhecer é um fato, não tem como fugir. Mas a forma como se responde a isso, isso sim é uma escolha. Então vamos só recapitular rapidinho os 5 pilares da fonte. Canela para proteger os vasos, cacau para abrir a circulação, maca para equilibrar os hormônios, óleo de coco como combustível e o gengibre para dar aquele gás no fluxo sanguíneo. E é importante reforçar um ponto que a fonte bate na tecla. Não se trata de nada complicado ou exótico. Pelo contrário, são ações diretas, do dia a dia, com ingredientes fáceis de encontrar. Claro, é sempre bom lembrar que essa é a recomendação da fonte e que consultar um profissional de saúde é sempre uma ótima ideia. E essa citação final, ela resume bem o espírito da coisa.
É uma mensagem de esperança, sabe? Sugerindo que ter o controle da própria vitalidade pode estar mais ao nosso alcance do que a gente imagina. E a gente termina com essa pergunta no ar, para reflexão. A premissa toda que a gente viu aqui é que mudanças pequenas, mas consistentes, começando com algo tão banal quanto uma xícara de café, podem, quem sabe, ser o pontapé inicial para uma grande transformação.